Olá, amigos. Hoje nós vamos, com muita alegria, abordarmos ou recordarmos de mais uma lição inesquecível que o nosso querido paizinho Hugo Gonçalves nos deixou. Para isso eu reservei um assunto que eu acho muito importante, que foi a conquista que o seu Hugo teve na nossa região em relação às outras religiões. O Espiritismo no Brasil sofreu muito a agressão, principalmente da religião mãe brasileira, que é a católica. O Brasil sempre foi um país muito católico, e o Espiritismo ele não era compreendido. Então é natural, da mesma maneira que Saulo de Tarso perseguia o Evangelho, naturalmente que os católicos não entenderam e perseguiram os espíritas, achando que era uma contaminação de uma ideia cristã, não compreendiam que era o Consolador prometido. Mas o Espírito no Brasil, teve uma grata experiência, que foi o pioneiro na criação dos lares infantis aqui nas terras brasileiras. Então, em poucas décadas, lá no início da década do século XX, lá, no final do século XX, perdão, o Espiritismo já estava com 30, 40 instituições de atendimento a crianças carentes espalhados pelo Brasil. Entre eles, uma das pioneiras foi Marília Barbosa, que deu nome ao lar infantil que o Sr. Hugo dirigiu. E é muito importante para nós compreendermos, então, que houve muita aceitação da doutrina espírita pelo padrão da direção desses lares, pelos espíritas que eram verdadeiros cristãos. Porque a gente sabe que há espíritas, há católicos, há protestantes, mas há os cristãos. Em qualquer religião há aqueles que se sobressaem, que mostram pela sua têmpera, pelo seu caráter, a grandeza do seu espírito, e era essa uma das características do seu Hugo, o que fez com que ele fosse muito respeitado pelos sacerdotes da nossa região, pelos pastores da nossa região. E nós vamos narrar um caso aqui muito importante, muito bonito. Em 2012, em março, veio um jovem espírita de São José dos Campos fazer uma entrevista aqui em Cambé sobre a vida de Jerônimo Mendonça, porque havia em Cambé várias pessoas que conheciam e já tinham escrito algo sobre Jerônimo. E quando ele veio, ele se deparou com o seu Hugo. E quando ele conheceu o seu Hugo, o trabalho do seu Hugo, ele se encantou. Alex Guimarães, querido amigo, e ele se encantou e escreveu, fez uma entrevista com o seu Hugo, escreveu um livro chamado Huguinho, o menino centenário, porque o seu Hugo ia completar 100 anos de idade. Ele veio em 2012, em 2013 o seu Hugo completou 100 anos e desencarnou logo em seguida. Então ele fez uma entrevista muito longa com o seu Hugo, e ele grava em um quadro no YouTube, tem lá, de maio de 2012, Visão Espírita, um quadro que ele, o Alex Guimarães, de São José dos Campos, ele conta essa parte dessa entrevista, e falando desse relacionamento do seu Hugo com as outras religiões. E uma das coisas que ele comenta é que o seu Hugo conta para ele que o pároco da cidade de Cambé, quando recebia muitas doações, ele vinha ao lar infantil conversar com o seu Hugo e dividir com o seu Hugo aqueles alimentos que ele recebia, porque o seu Hugo tinha 80, 100, 120, chegou a ter bem mais que 100 crianças, várias vezes, por muito tempo, dentro do lar que ele criou. Ele e a dona Dulce criaram como filhas, eram meninas, né? Então ele recebia do padre, ele tinha uma amizade muito interessante com os padres. A minha esposa, quando eu contava para ela esse caso, ela comentou que uma vez, logo que nos tornamos espíritas, ela levou um susto, porque ela entrou na casa espírita, e o seu Hugo era bem simples naquela época, era pequenininha, e tinha um escritório do seu Hugo. Ela entrou, ela viu que tinha 3 freiras sentadas ali. E ela levou um susto, achou que estava tendo uma visão espiritual, pensando que eram espíritos de 3 freiras. E comentou com a filha do seu Hugo, que estava ali trabalhando, sempre ajudou o seu Hugo, falou: olha, eu acho que eu vi o espírito de 3 freiras ali. E ela falou: não, elas são encarnadas, elas são amigas do seu Hugo, elas dirigem um lar infantil aqui em Cambé. E sempre que o seu Hugo recebe doações, ele divide com elas. Então, sempre houve essa harmonia religiosa cristã que entre os sacerdotes, o seu Hugo,
E os pastores. Então, nessa entrevista, o Alex comenta que o seu Hugo tomava cafezinho muito frequentemente com um dos pastores da igreja aqui, são várias facções de protestantes, era com a igreja presbiteriana independente. Ele ia tomar um café e um dia ele convidou com tanta veemência o dirigente, esse pastor dirigente dessa igreja, para que conhecesse a casa espírita, que ele falou: olha, senhor, quando o senhor tiver um orador que venha fazer uma palestra que o senhor acha interessante, o senhor me avisa e eu vou lá assistir. E o senhor Hugo convidou, então, para determinada data, o orador que ele vinha trazer, que ele conhecia, logicamente, ele respeitava, e sabia que ia ser interessante para o pastor. O que ele não sabia é que o pastor ia trazer a congregação inteira. Então, conta o Alex recebe essa hora, é o seu Hugo contando para o Alex narra no vídeo, eu estou contando para vocês, que chega aquela noite da palestra, chega o pastor com a congregação inteira dele para assistir a palestra. E naquele dia o seu Hugo tinha o hábito de ficar na primeira fileira ou à mesa, normalmente na mesa ou na primeira fileira, para depois ele subir para fazer o encerramento, deixava outras pessoas dirigindo. Naquele dia ele estava na primeira fileira junto com o pastor. Quando chegou no fim da preleção, o orador resolve falar sobre o batismo. E o batismo, o espiritismo não tem vínculo com o batismo. Então, naturalmente, ele ia entrar num tema que iria melindrar o pastor que o senhor Hugo tinha convidado. Então, o Alex conta que na entrevista o senhor Hugo diz a ele assim: quando eu percebi que ele começou a falar sobre o batismo, eu me levantei e pedi a ele que parasse, que ele não falasse, que ele estava com convidados especiais e que eles eram da igreja protestante, e que então esse tema que ele deixasse para uma outra oportunidade. Olha a postura do seu Hugo nesse instante. Então eu me recordei da abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec, na introdução, ele coloca nas primeiras linhas, dizendo assim: nós podemos dividir o Evangelho de Jesus em 5 partes: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras de Jesus que viraram dogma, e o ensino moral de Jesus. E diz Allan Kardec, é o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. O ensino moral de Jesus. Então, o ensino moral de Jesus, que formam as religiões, estava ali. O batismo era uma questão de dogma. Então, não seria interessante. Mas o Evangelho de Jesus, então o pastor ali, o padre, as freiras, o seu Hugo, o dirigente espírita, dessa harmonia cristã. Essa era a característica do seu Hugo na nossa região, uma pessoa extremamente respeitada, extremamente querida por todas as religiões aqui na nossa região. Então fica aqui essa liçãozinha do seu Hugo de se levantar para pedir que não tocasse nesse tema. É como se ele dissesse: você saiu dos ensinos morais para entrar num dogma, que para a Igreja Católica tem um significado e para nós tem outro. Então, como eu tenho convidados especiais, que era a congregação toda que chegou ali com o pastor, não toco nesse assunto, em pleno respeito à presença daqueles amigos que ele tinha no seu caminho, na sua caminhada aqui na Terra. Um grande abraço a todos.